Olá, boa tarde. Olha, nosso convidado já está por aqui, que coisa maravilhosa. Todo mundo muito pontual, né? Nagel, vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Pois eu já vou receber aqui o nosso convidado, tá? Que ele já está aqui. Carolzinha, você está dizendo sim que o som tá bom, né? É isso. Nagel também está dizendo sim, ótimo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, gente. Coisa boa. Todo mundo entrando aqui. Que coisa maravilhosa. Já estamos recebendo aqui nosso convidado, tá? Ele já está aqui. Boa tarde. Como vai, Augusta? Boa tarde. Olá, meus caros. Que bom estar com vocês. Oh, coisa boa, Sevilha. Já está entrando várias pessoas aí, viu? Nós estamos com um público, vamos ter um público muito bom, se Deus quiser. Já temos várias pessoas Bem, entrando aqui. abraço apertado para todo o povo aí do Ceará. Saudade. Eu viajo bastante aí para o Ceará. Moro em São Paulo, sabe, Augusta, mas vou muito ao Ceará. E já tem acho que uns 3 meses que eu não vou para aí. Estou morrendo de saudade da nossa, do Da nossa clima terra. aí do Ceará, da alegria que é estar por aí, viu? Oh, Ansioso. coisa boa. E hoje está um clima maravilhoso aqui. Hoje não está o solzão que vocês gostam, tá? Passou o dia aí, um Né? tempinho de chuva, mas está muito bom o clima, Aqui em tá? São Paulo, é um dia de sol lindo, Augusta. Estou com a janela É fechada. mesmo. Vou mostrar para vocês. Está um dia maravilhoso aqui hoje. Olha que coisa boa. De vez em quando, ó, eu tenho aqui dois companheiros que são Então, dois dogs. Então pode ser que aí durante a live tenha a participação especial deles, tá? eles ajudam. Eles ajudam, é. Bom, já temos várias pessoas aqui, os demais vão chegando. Eu já quero aqui, eu acho que todo mundo já conhece, mas eu quero aqui apresentar. Nós estamos, o nosso convidado de hoje é o Vicente Sevilha, ele que é contador, é mestre em gestão de qualidade, né? Tem um currículo muito bom, trabalha nesse ramo de gestão de qualidade. Ele é especialista em negócios de alto crescimento, é um contador de um nível muito bom, do jeito que a gente gosta, né? E vai estar aqui com a gente para a gente falar desse tema de contabilidade gerencial. E aí, Servilha, antes da gente começar a falar, eu até tinha falado para você que hoje é uma live comemorativa, é porque assim, a pandemia trouxe para a gente essa opção de fazer lives pelo CRC. A gente não estava conseguindo realizar cursos presenciais para os nossos profissionais da contabilidade, e aí a gente passou a fazer Os com jeito. lives. Foi. E hoje a gente está comemorando aí 21 mil seguidores, ou seja, a gente teve um acréscimo bem interessante de seguidores no perfil do CRC e visualizações das nossas lives, a gente superou a 12 mil visualizações. Então, é um serviço que a gente está trazendo e, graças a Deus, a gente está vendo que os profissionais estão usufruindo disso, né? Mas agora eu quero que você se apresente para a gente. Bom, que bom. Fico muito feliz. Parabéns ao CRC do Ceará. Na verdade, parabéns a todo o sistema CFC, todos os CRCs por aí. Eu tenho falado com muitos CRCs, sabe, Augusta? E é tão, assim, tem muita coisa triste a respeito desse período de pandemia, a gente morrendo e tal. A gente sabe que é um momento difícil, né? Mas também Isso. tem um olhar que a gente pode dar para coisas boas. E eu estou vendo a classe de contabilidade tão unida, Augusta, no Brasil inteiro, que é uma coisa que chega até a emocionar a gente, sabe? Então, quero aqui, em particular para o CRC do Ceará, mandar um grande abraço e dizer que é impossível que a nossa profissão exista sem gente como vocês aí do CRC trabalhando por nós. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem e eu espero hoje aqui, durante a nossa conversa, poder dar assim, uma gotinha de contribuição nesse mundo de água aí que vocês jogam para nos ajudar, para nos manter animados, viu?
Com certeza, é verdade. A gente lhe agradece muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando. E aí eu quero falar para todos os que estão aqui, os nossos convidados que estão aí chegando e os que já estão, quiserem fazer pergunta no decorrer da live, a gente vai repassar essas perguntas, a gente vai respondendo aos poucos, não é isso, Sevilha? Isso mesmo, eu E vou para saber da opinião de vocês. Me contem como é que vocês estão, como é que está sendo esse momento aí para vocês. Eu estou bastante curioso também de saber como é que o povo aí do Ceará está vivendo essa realidade. todo mundo em home office, né? Todo É, mundo. E aí, aquilo, sabe, você vira que há tempos já vem se falando que era utilizar a tecnologia, o uso da tecnologia é ir para o virtual. E quem não tinha feito realmente agora teve que fazer de qualquer jeito se quisesse continuar trabalhando, né? é verdade. Você sabe que aqui em São Paulo, Augusto e meus amigos, uma curiosidade, né? Começou um processo de retomada lento, tem todo um cronograma, 5 fases e tal. Mas aqui na cidade de São Paulo, onde eu vivo, os escritórios de contabilidade foram autorizados a retomar as atividades, né? Então, essa semana, agora segunda-feira, na Sevilha, a gente reabriu o escritório, estava fechado, a gente reabriu, ainda com uma capacidade pequena, a gente está com 20% da equipe apenas trabalhando presencialmente lá, mas aos pouquinhos a gente está voltando para o trabalho, né? Mas já que você fez essa provocação, acho que a gente pode começar por aí, né, Augusto, a conversar um pouquinho, assim, algumas coisas que pareciam impossíveis ou talvez indesejáveis antes desse período de pandemia, agora se mostraram, além de possíveis, se mostraram interessantes, né? Então você veja, por exemplo, a gente tem vou te falar da minha experiência, só para assim, trocar ideias, né, com vocês. A gente tem um espaço na sede do nosso escritório de contabilidade, o Augusto e meus amigos, que tem 1.450 metros quadrados. Aí você imagine o quanto custa manter esse espaço, o que a gente gasta com isso tudo, né? E aí vou te dar outra informação, assim, por exemplo, em termos de vale transporte, nós gastamos perto de 30 mil reais por mês com vale transporte. Nesse período de pandemia, os funcionários em casa, a gente parou de gastar vale transporte. E além disso, a gente descobriu que não precisa estar todo mundo junto o tempo todo, né? Que o trabalho é possível realizar sem estar todo mundo junto. Aliás, não só é possível, Augusto, eu fiquei surpreso. Vou te dizer que eu, pessoalmente, tinha minhas dúvidas sobre essa coisa de home office. A minha equipe aqui, antes da pandemia, eles já faziam esse pedido de que gostariam de poder fazer home office de vez em quando e tal. E aí nós, no finalzinho do ano passado, implementamos um modelo que às sextas-feiras, pedindo com antecedência, combinando com seus líderes, a equipe podia trabalhar de casa. Então a gente já estava fazendo uma certa experiência. Mas eu estava, Augusta, imaginando que não ia dar certo. Esse negócio de sexta-feira em casa não vai dar certo. Nós ficamos 82 dias em casa e a coisa funcionou muito bem. Então hoje a gente já considera a hipótese, não tomamos a decisão definitiva ainda, mas a gente já considera a hipótese de retomar as atividades definitivas, mas sem ter permanentemente a equipe toda junto. Fazendo um rodízio, a proposta que a gente está avaliando hoje é um rodízio, alguns funcionários vêm num dia, outros funcionários vêm no outro, e a gente vai rodando um pouquinho as equipes, né? É verdade. A gente aqui também, no Ceará, começamos a retomar essa semana, realmente. Mas aqui a gente não foi nem liberado 20%. Na verdade, aqui foi liberado 3 pessoas por empresa de contabilidade. Então, o que seria 3 pessoas, né? Para quem já tinha... Quem tem poucas pessoas, tudo bem, mas quem tem 100 tantos funcionários, 3 pessoas é praticamente nada, né? Assim, é praticamente 1% ou menos de 1% para trabalhar. Mas a gente viu que realmente desenrolou. O home office, ele veio, inclusive é uma realidade que veio para ficar. Eu acho que veio para ficar. É isso. Você sabe que eu tenho visto, Augusto, jornalistas falando disso? Pena que eu vou ficar com você agora. Eu li um artigo que foi feito a partir de uma entrevista do presidente do Citigroup. O Citigroup, ele é uma entidade financeira, né? Ele tomou a decisão de ficar com a equipe em home office até dezembro deste ano, independente de qualquer instrução que o governo... Né? No Brasil também, a mesma decisão, o Nubank decidiu que
de qualquer situação, ficará com a equipe em casa até dezembro, né? A Facebook e Google também anunciaram a mesma coisa, que vão ficar em casa até dezembro. E esse presidente, eu acho que é Iago o nome dele, o presidente do grupo, deu uma entrevista e fizeram um artigo em cima disso, e ele estava dizendo o seguinte: olha, as equipes estão funcionando bem em casa porque trabalharam juntas durante muito tempo e criaram intimidade, sintonia durante esse período que trabalharam juntas. Então, agora as equipes se afastaram e essa sintonia, essa intimidade permaneceu. Se nós ficarmos permanentemente em home office, essa sintonia e cumplicidade ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, um modelo 100% home office não permite que as equipes criem um entrosamento que é necessário para o bom andamento do trabalho. Então, o que o Iago recomenda, né, eu acho que faz muito sentido, é um modelo de rodízio, em que as equipes, ora estejam home office, e, por certo período, estejam trabalhando juntos de novo para ajustar procedimentos. Então, hoje eu tenho olhado isso como uma alternativa para nós contadores e até, claro, para os nossos clientes também. Isso, com certeza. Eu acredito que é o caminho, porque realmente a gente não pode deixar de ter essa proximidade, de ter essa junção, de ter essa socialização, né? De estar mais perto. Mas, Sevilha, a gente tinha proposto o nosso tema da nossa live de contabilidade gerencial. E eu sei que você é um expert nesse assunto. E aqui no nosso perfil, e aqui também acompanhando a gente, nós temos, além de profissionais da contabilidade, nós temos estudantes de contábeis, de ciências contábeis, pessoas que são os nossos futuros profissionais, que estão já aí, né? E temos também usuários da contabilidade, né? Então, vamos começar. O que é essa contabilidade gerencial? Bom, assim, talvez a gente possa começar, Augusto e meus caros, com uma definição um pouco mais acadêmica do assunto, né? Então, a contabilidade gerencial, ela se predispõe, de maneira resumida, a gerar informações que sirvam para tomada de decisão, para o gerenciamento das empresas, né? Fundamentalmente, quando a gente tem olhar nessa questão da contabilidade gerencial, o que nós estamos imaginando como profissionais de contabilidade é conseguir extrair das operações da empresa informações que, uma vez consolidadas, alimentem alguns processos de decisão dentro de empresas por aí, né? Mas esse papel talvez mais tradicional da contabilidade gerencial, Augusta, ele é um papel que hoje em dia está em questionamento, na minha maneira de entender. Ele está em xeque hoje em dia. Porque as empresas, e está aí o pessoal nos assistindo, e você também que é da área e é experiente, pode me ajudar a constatar, as empresas, elas geralmente não têm o olhar para as informações geradas na contabilidade, especialmente as pequenas e médias empresas, elas não têm o olhar para ir buscar nas informações da contabilidade dados que subsidiem o processo de gestão, de gerenciamento, de tomada de decisão. E não tem esse hábito porque a informação da contabilidade, embora importante, ela é uma informação limitada. Então, quando eu digo que ela está em xeque, o que existe é o seguinte, é que nós, num momento talvez mais antigo, não da contabilidade, mas no momento mais antigo do paradigma econômico que a sociedade brasileira vive, nós tínhamos uma situação tal em que a competitividade, o nível de competitividade era menor, até por conta da ausência da globalização, né? Então, diria que assim, no final dos anos 90 para frente, com o crescimento da globalização, o nível de competitividade aumentou muito, mas anteriormente a isso, o nível de competitividade era menor. Como o nível de competitividade era menor, a margem de erro das empresas era muito maior. Então, eu vou talvez tentar construir um cenário diferente aqui, Augusta, para quem está nos acompanhando poder também participar desse bate-papo, né? No passado, as empresas iam para o preço do produto, as falhas. Então, se eu gerenciava mal o meu negócio, eu tinha espaço suficiente para aumentar meu preço e continuar vendendo o meu produto e cobrir as minhas falhas de gestão com preço mais alto. No Brasil em particular, até 1994, quando a gente tinha aquele período de inflação, era muito fácil, no meio da história da inflação, você
preço do produto e ineficiência de operação e de gestão da empresa. É simples você ter esse tipo de situação. Primeiro, com o advento do Plano Real, que controlou a inflação, colocou a inflação num patamar mais controlado, e depois com o advento da globalização, que elevou fortemente o nível de competitividade das empresas, hoje a gente já não tem mais espaço para encobrir falhas gerenciais aumentando o preço, porque o mercado não aceita mais aumento de preço. A gente pode até, para ficar no nosso segmento, Augusta, falar sobre contabilidade, por exemplo. Vamos falar sobre o nosso segmento especificamente, né? O empreendedor de contabilidade que está aqui nos assistindo sabe muito bem disso. A pressão do mercado é por preços de contabilidade cada vez menores. E você não tem espaço para praticar preços muito maiores, porque a competitividade do mercado de contabilidade é muito maior e sempre o cliente vai encontrar alguém por aí com preço um pouco menor. Depois, até mais adiante, se a nossa live der tempo, senão um outro dia a gente volta nesse assunto, a gente pode falar sobre diferenciação, sobre preços. Eu não quero agora, neste momento, estou falando ainda de contabilidade gerencial, então eu não quero fazer uma análise do mercado contábil, eu só estou usando como um exemplo, né? O fato é que há uma competitividade por preço muito grande no mercado de contabilidade e o que acaba acontecendo é, se eu não gerenciar bem a minha empresa de contabilidade, Augusta, eu terei custos grandes demais e eu não tenho preço suficiente para cobrir meus custos. Então, eu preciso, pela questão da competitividade, ter um bom gerenciamento da minha operação interna. Depois a gente até aprofunda um pouquinho nessa questão, né? A partir daí, alguém poderia dizer, muito bem, então eu vou usar o balanço da minha empresa, um contador, por exemplo, como nós, gera um balanço e a empresa vai usar o balanço para tomar uma decisão. Então, ele usa um balanço com o objetivo de tomar decisão, né? Bom, para isso, primeiro, a gente sofre um impacto que talvez seja um impacto muito característico do Brasil. Eu até confesso a você que agora não consigo nem pensar em outro país do mundo que tem esse tipo de impacto, que as demonstrações contábeis tradicionais, elas têm práticas contábeis que visam atender a legislação tributária e que afetam a análise gerencial. Então, se você pegar um balanço que é preparado sobre a ótica do regulamento do imposto de renda, por exemplo, tem práticas dentro do balanço do imposto de renda, criado para atender a legislação do imposto de renda, que trazem números um tanto distorcidos do ponto de vista da gestão do negócio. Ele foi criado para fazer a apuração tributária, né? E aí a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Felizmente, o Brasil tem avançado muito nisso, os CPCs tem levado na direção da unificação com o IFRS, que são as práticas internacionais, são os padrões, né, internacionais de relatórios financeiros, né? Então, na contabilidade gerencial, a gente tem alguns desafios, porque ela é diferente daquela contabilidade tradicional. Primeiro, porque ela tem que servir para tomada de decisão, e na medida em que ela serve para tomada de decisão, ela tem que levar em conta aspectos que na apuração tributária eu não levo, que eu não considero na apuração tributária, né? Vou pegar aqui um exemplo, só o universo é muito grande, mas, por exemplo, a questão do que eles chamam de impairment, que é a definição do justo valor dos ativos e dos passivos, é um desafio para a contabilidade. É um desafio muito grande para a contabilidade. Isso pode ser, talvez, mais facilmente percebido em ativos como um imóvel, que é como é que eu faço a definição do valor de um imóvel. Agora, por exemplo, nesse período de Covid, Augusta, qual foi o impacto que toda essa modificação na economia brasileira teve no valor do imóvel que eu tenho registrado na minha empresa? Como é que eu demonstro isso num balanço para quem vai tomar a decisão entender que impacto aquilo está causando no negócio dele, né? Por quanto tempo esse impacto vai permanecer? Será que esse novo valor do imóvel é permanente ou será que ele é um novo valor de imóvel momentâneo, daqui a 6 meses? Ou sei lá, daqui a 12 meses esse número muda. Então tem questionamentos muito profundos na contabilidade gerencial, que são questionamentos que têm por objetivo responder outras questões distintas daquelas questões tributárias. Então, a primeira camada assim, do que eu gostaria de falar com vocês, que estão nos assistindo hoje, é isso aqui. Primeiro, em geral, a contabilidade se concentra em seguir as regras do imposto de renda, mas tem o desafio de que agora a gente precisa seguir as regras da legislação dos CPCs e da legislação internacional para adaptação ao IFRS. Mas ainda assim, Augusto, ainda assim tem outros desafios mais adiante
que precisam ser aprofundados, né? Eu vou falar um pouquinho deles aqui e depois eu te devolvo a palavra e aí a gente vai batendo um papo em relação Tá, a isso. fique à vontade. Pode seguir para a sua aula. Obrigado. Dentro dessa linha de raciocínio, vamos seguir então adiante. Então, imagine o seguinte, tá bem, eu fui capaz de gerar uma demonstração contábil que, além de atender a legislação fiscal, eu fui capaz de fazer nela os ajustes necessários para cuidados de império, justo valor e de outros indicativos importantes para a gestão né? Ainda que eu tenha essa demonstração nas mãos, essa demonstração ela fala da minha empresa. Ela mostra informações da minha empresa. E ainda com mais um viés. Ela mostra informações da minha empresa olhando a partir de um espelho retrovisor. Eu coloco aqui um espelho retrovisor, olho para ele e eu estou vendo o que aconteceu, no máximo, no dia anterior, na manhã de hoje. Eu não sou capaz de, numa demonstração contábil, identificar coisas futuras. Para isso, eu preciso de outros tipos de relatório. Existem outros. Eu posso fazer um forecast, eu posso gerar outras informações. E aí, além de serem informações futuras, elas também têm uma certa dose de imprecisão. Eu vou até brincar aqui com vocês, ela tem uma ciência da adivinhação ali no meio, porque eu tenho que, quando eu vou fazer um forecast, eu tenho que tentar adivinhar que comportamento vários elementos vão ter no futuro, como, por exemplo... Vai ter que fazer uma previsão. Uma previsão, o quanto eu vou vender, o quanto eu vou gastar, se eu trabalho, se eu sofro essa influência, o que vai acontecer com o câmbio, se ele vai subir, se ele vai diminuir. A partir daí eu começo a aumentar os elementos de incerteza. Mas ainda assim, viu, Augusta, se eu pego, então, por exemplo, uma demonstração financeira, uma demonstração contábil muito bem preparada, a partir dela faço um forecast do que virá no futuro com bons subsídios, né? sem muita viés otimista ou pessimista, mas com bons subsídios. Ainda assim, eu só tenho na minha mão dados da minha empresa. O professor Wellington Rocha, que ele, para quem não conhece, eu gosto sempre de dar o crédito, porque ele que me ensinou isso. O professor Wellington Rocha, atualmente, ele é reitor da FIPECAF aqui em São Paulo. O professor Wellington Rocha ele diz o seguinte, não, uma boa análise gerencial contábil, um bom aconselhamento contábil na tomada de decisão, leva em conta as demonstrações contábeis e financeiras da minha empresa ou da empresa do meu cliente, mas também dos meus concorrentes, dos meus clientes, dos meus fornecedores e do ambiente macroeconômico em geral. Então, eu preciso pegar uma demonstração contábil. Olha o desafio, né, Augusto? Olha como isso é. Ao mesmo tempo que é importante, olha como é desafiador. É desafiador. Eu preciso ser capaz de gerar uma demonstração contábil muito bem preparada. Eu preciso ser capaz de, a partir dela, fazer revisões adequadas para aquela empresa e comparar o comportamento com meus concorrentes, com os meus fornecedores, com os meus clientes. Então, por exemplo, eu poderia pegar uma demonstração financeira, uma demonstração contábil da sua empresa, Gustavo, e dizer para o seguinte, poderia ter o seguinte, Augusto, eu acho que os fixos na sua empresa são altos demais. E aí você poderia virar para mim e dizer, Sevilha, por que você tem essa impressão? Eu poderia te dar respostas. Uma subjetiva, que seria, porque eu acho que são... Eu não dou nenhum dado. Agora, o diferencial e aconselhamento seria, porque eu olhei os outros concorrentes. Tá. Deixa eu só falar, o áudio está falhando um pouquinho, o teu áudio está falhando. Vamos ver se eu mudando aqui. Está me ouvindo bem agora, Augusta? Pronto, agora tá bom. Eu acho que quando se aproxima mais, melhora. Então, tá. Aí eu estava dizendo aqui para você o seguinte, eu poderia dizer para você, né, Augusta, eu preparei suas demonstrações contábeis e disse para você, Augusta, eu acho que o teu fixo está elevado demais. E aí você me responde, Sevilha, por que você acha que os custos fixos estão elevados demais? Eu posso ter uma resposta subjetiva, que é simplesmente dizer, porque eu acho que estão elevados demais. Ou eu posso ter uma resposta objetiva. Augusta, é porque eu fui olhar os balanços de outras empresas do mesmo setor que o seu e descobri que as outras empresas do mesmo segmento que o teu, em média, 37% de custos fixos. E a tua empresa tem 53% de custo fixo. Então, eu tenho um dado concreto, na medida em que eu olho base para fazer a comparação.
Exatamente, e vou comparando com outros. Então, a contabilidade gerencial, ela vai abrindo, Augusto e meus amigos por aí, esses ramos de análise, aonde eu começo a trazer para a nossa conversa, onde eu procuro ajudar o cliente, não apenas com o relatório contábil dele, mas com a comparação do que ele faz em relação, especialmente, a concorrentes, fornecedores, clientes e ao cenário macroeconômico geral. Exatamente. Eu costumo muito falar isso, que eu acho que o grande benefício da contabilidade gerencial é exatamente fazer, dar essa oportunidade de fazer esse comparativo, de você poder comparar, né? É preciso fazer essa análise, né? E existem metodologias muito boas para isso. As pessoas que estão nos assistindo em geral, tá? É uma metodologia muito conhecida, americana, eles chamam de SWOT, que é uma sigla para, a gente vê isso como FOFA, força de oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Essa análise é possível, comparando-se com competidores, com clientes, é possível identificar aonde o nosso cliente ou onde a nossa empresa é forte e que oportunidades surgem a partir disso, e aonde a nossa empresa ou o nosso cliente é fraco e que ameaças surgem a partir disso. Então, a outra camada, eu acho que esse é o desafio verdadeiro da profissão contábil do futuro. Você estava dizendo agora há pouco, Augusta, que tem estudantes nos acompanhando agora, né? Então, para você, por exemplo, que está chegando na profissão contábil, o desafio da contabilidade do futuro não é mais o desafio de apurar imposto, de seguir legislação tributária, de preparação de demonstrações para atender fisco, de obrigações acessórias, né? O desafio do futuro é você conseguir gerar informações relevantíssimas para a tomada de decisão do cliente através de práticas que sejam mais do que simplesmente entregar números, entregar dados, entregar relatórios do cliente. É preciso que a gente seja capaz de entregar para o cliente aconselhamento. Aconselhamento prático, né? Aconselhamento do ponto de vista de cliente, você precisa reduzir custo fixo porque eu estou identificando que esse custo fixo está normal em relação a outras empresas do setor. Ou conseguir cliente, propor, né? ou até mesmo o cliente eu identifico, porque aí eu mudo aquela questão. Nas relações contábeis, geralmente a gente olha para um espelho retrovisor, eu viro o espelho para frente, passo a olhar pelo meu para-brisa, né? E olhando pelo para-brisa, eu posso até orientar meu cliente no sentido de alertar os impactos que tem na, como, por exemplo, o teu mercado está sendo ameaçado por inovação tecnológica, o teu mercado está sendo ameaçado porque há questões ecológicas. Vou dar aqui o exemplo da questão ecológica, né? Por exemplo, empresas que trabalham com couro de animal têm a tendência de cada vez vender menos, porque o apelo ambiental é para não consumir produtos de origem animal, cada vez menos produtos de origem animal. Então, se eu tenho um cliente que fabrica produtos com couro animal, ainda que ele esteja bem economicamente e financeiramente, talvez seja um diálogo que uma contabilidade gerencial tenha que ter com ele, no sentido de entender também, mas qual é o impacto que essa questão ecológica vai ter na sua empresa daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, né? E talvez ele já precise hoje começar a pensar em outras linhas. Então, a ampliação deste olhar para além do balanço, para muito além, não é só além, mas para muito além do balanço, me parece ser o desafio da contabilidade gerencial, mas é um desafio, para fazer aqui uma conclusão dessa etapa da conversa, na minha opinião, muito interessante, porque é um desafio que, ao mesmo tempo em que nos coloca diante de questões importantes para ser resolvidos, nos coloca numa posição elevada do ponto de vista de aconselhamento, de consultoria, e não mais naquela posição de mero executor, de gente focada no processo, de gente que está burocraticamente atarefada, né? Isso, então, exatamente. penso que a contabilidade gerencial ela tem essa possibilidade, viu, Augusta, de reescrever de maneira profunda os valores da contabilidade do ponto de vista do olhar do cliente, do consumidor da informação contábil. Exatamente. Eu acho que nesse momento, sabe, Sevilha, que a gente está vivendo, e aí eu acho que todos nós, profissionais da contabilidade, a gente tem nas mãos uma ferramenta que você pode estar ajudando mais ainda teu cliente do que o que ajudava antes, né? Então, assim, hoje, quando você fala que você precisa entregar
muito mais do que, no nosso caso, a gente não entrega produtos, a gente entrega realmente serviços. E quando você vai entregar serviços, realmente você tem que entregar uma coisa elevada, ter um diferencial nessa entrega, né? E eu acho que a gente, com essa ferramenta, com isso que a gente sabe fazer, porque, infelizmente, nós não vamos poder fugir dessa contabilidade que tem as regras para ela ser feita. Mas nós sabemos fazer ela. Então, a gente tem que se cercar de outros mecanismos, de outras ferramentas, como você falou aqui, inúmeras ferramentas que a gente pode estar utilizando. Olha, se a gente for olhar o que acontece no mercado, um banco, por exemplo, ele quer fazer uma avaliação de uma empresa para fornecer lá financiamento, seja para aumentar a empresa, seja para fazer qualquer coisa que ele for fazer para a empresa, para ele liberar o financiamento, a primeira coisa que ele vai pedir são as demonstrações contábeis. E além das demonstrações contábeis, tudo aquilo, quer dizer, os outros utilizam coisas que nós fazemos e a gente muitas vezes não sabe utilizar essas ferramentas que nós temos. A gente constrói, a gente produz e a gente não sabe utilizar essa produção nossa para extrair novos serviços, para oferecer, para estar fazendo diferencial na vida das empresas, né? E aí, quando você vê hoje numa pandemia dessa, as empresas precisando fazer um planejamento para sair, é como se estivesse começando. Eu preciso planejar aqui para começar. Quem conseguiu ficar trabalhando, quem conseguiu se sobressair, ainda quem é mais tipo assim, as maiores um pouquinho, ela já tem dentro da empresa dela, ela já tem dentro lá do corpo funcional essas pessoas que fazem esse planejamento. Mas as pequenas, as médias, ela não tem isso. Então, é um nicho de mercado para nós, profissionais da contabilidade, poder atuar nesse momento, né? Atuar exatamente com o que a gente sabe fazer, mas a gente não utiliza no momento. Você acha que a gente pode realmente... Como é que a gente pode realmente estar aumentando esse bom serviço para os nossos clientes? Augusto, acho o seu comentário muito, muito positivo, muito bom, né? Eu tenho dito por aí, Augusto, que o risco que o contador tem como profissional, o risco da profissão de contabilidade, aliás, não é só da profissão de contabilidade, é o risco de todas as profissões, né? É em virtude de todas as mudanças que vêm acontecendo, inclusive as mudanças no cenário tecnológico, da gente parecer irrelevante para o mercado. Corremos na profissão de contabilidade, eu vejo claramente esse risco. Nós corremos o risco de parecer irrelevante. Porque o mercado, em certa medida, ele vai olhando, o mercado consumidor dos serviços contábeis, ele vai olhando e ele começa a identificar, ainda com erro, eu não estou dizendo que essa visão é correta, mas é a visão de quem é empresário, por exemplo, pode ter, que apurar imposto é uma coisa que tecnologia faz. Não é tão fácil assim, eu sei que não é, mas para o empresário ele olha, não, isso aí é um bom programa, apura o imposto. Fazer folha de pagamento, um bom programa faz, tecnologia dá conta. Mesmo preparar balanço, um bom programa de gestão financeira faz. O empresário, em geral, ele toma a decisão, a maioria dos meus clientes, inclusive, tomam a decisão olhando o software de gestão financeira e não a contabilidade propriamente dito. Tem um erro nisso, não vou discutir isso agora, mas o que eu estou dizendo assim, é que o empresário, o consumidor do serviço de contabilidade, ele pode ter o olhar de dizer a contabilidade tornou-se irrelevante. Meu contador é irrelevante para o sucesso do meu negócio. Corre o risco da gente ser enquadrado nessa análise, nesse tipo de visão. Para sair disso, nós precisamos, na minha opinião, primeiro, Augusta, construir dentro de nós e dentro das nossas equipes a visão clara de que a nossa principal missão não é apurar imposto, não é fazer folha de pagamento, não é preparar demonstrações contábeis. A nossa principal missão é cuidar do sucesso do nosso cliente. Se nós não conseguirmos ter essa mudança, as pessoas chamam de mindset, né? Se nós não conseguirmos fazer a mudança de mindset que faça com que nós sejamos capazes de entender que a nossa função não é apurar imposto, não é fazer folha de pagamento, não é gerar demonstrações contábeis, que a nossa função é colaborar para o sucesso do nosso cliente, se nós não fizermos essa mudança, as outras coisas serão muito mais difíceis. Então, a primeira modificação que eu queria propor a todos é essa mudança. Eu preciso enxergar
por que eu estou aqui? Eu estou aqui para ajudar meu cliente a ter sucesso. Aí eu tenho instrumentos, eu tenho ferramentas, a partir daí eu passo a ter subsídios, né? Eu tenho todo eu vou chamar de meios hábeis, vai? Eu tenho meios hábeis de colaborar com o meu cliente para ele ter sucesso. Por exemplo, apuração de imposto de maneira correta, ajudando o cliente a pagar menos imposto, é um meio hábil, mas não é a minha missão. A minha missão é ajudar o cliente. Eu passo a ter um meio hábil para ajudar o cliente. Eu passo a ter um outro meio hábil, que é eu faço a folha de pagamento e faço bem feito. É um outro meio hábil. Eu tenho mais um meio hábil, que é gerar demonstrações contábeis de qualidade. É mais um meio hábil. Mas eu tenho que ampliar, eu tenho que gerar mais meios hábeis. Para dar um exemplo bem claro, bem específico, eu acho que vocês acompanharam, o governo anunciou, e o BNDES está operando, uma linha de crédito para as micro e pequenas empresas, para que elas possam tomar emprestado até 30% do faturamento de 2019, com taxas especiais e condições favoráveis para essa operação, né? Augusta, os nossos clientes, todos os nossos clientes, certamente querem ter acesso a esse dinheiro, né? Eu estou dizendo todos aqui, mas vou, sei lá, 90% pelo menos querem ter acesso a esse dinheiro. Tem sido um momento de falta de liquidez para todas as empresas, né? Então, imagine o seguinte, eu talvez agora vou para um capítulo onde eu vou voltar naquela posição de então, a minha missão é ajudar meu cliente, não é informação, não é gerar balanço, é ajudar o cliente. Se a minha missão é ajudar o cliente, se o meu cliente precisa ter acesso a esse dinheiro, o que eu devia estar fazendo hoje? Ajudando o meu cliente a ter acesso a esse dinheiro. Para ter acesso a esse dinheiro, ele precisa de um conjunto de informações. Ele tem que atualizar o cadastro com o banco dele, ele tem que preparar documentos para apresentar para o banco. Tem um trabalho burocrático que muitos dos nossos clientes não sabem fazer, não são capazes de fazer. Então, por exemplo, uma maneira da gente não parecer irrelevante e da gente ir na direção do que eu estava dizendo agora, de fato poder ajudar o cliente, eu poderia agora perfeitamente conversando com todos os meus clientes que têm direito a esse crédito e dizer para ele, você precisa, primeiro, você sabe que existe essa linha de crédito. Depois, você tem interesse em... Terceiro, você quer ajuda para conseguir, e eu posso até te dar um serviço de te ajudar a conseguir isso, até gerar receita para a minha empresa de contabilidade com isso. Não é a receita que é o meu objetivo, vou relembrar, é ajudar o cliente. Mas é claro, toda vez que eu ajudo o meu cliente, eu já receita no meu negócio. Então, essa mudança do olhar, Augusto, é que me parece muito importante. Porque o que eu enxergo, eu vou fazer uma caricatura, você me dá licença, Augusta? Sim. É uma caricatura, tá bom, pessoal? A característica da caricatura é que você exagera os traços da coisa, né? Então, eu exagero. Mas eu imagino o seguinte cenário, Augusta. Eu, ou talvez você, talvez algum colega contador que está nos assistindo, trabalhando aqui, então ele está com o computador, está colocando dados no computador, para, por exemplo, fazer a folha de pagamento de um dos nossos clientes. Eu estou aqui preparando a folha de pagamento, digamos que é isso. Toco o telefone. Eu olho para o telefone e no identificador de chamada eu percebo que é um cliente. Eu vejo que é um cliente. Eu ainda não sei, mas eu vou contar para vocês, tá? Embora eu que estou olhando, eu não sei, mas eu vou contar. O cliente está me ligando, Augusta, porque ele quer pedir ajuda para pegar esse empréstimo. Tá bom? O cliente está lá sem dinheiro, eu estou preparando a folha de pagamento. E ele está sem dinheiro para pagar a folha. Ele não tem dinheiro para pagar a folha. A minha folha de pagamento sem o dinheiro é inútil, não serve para nada. Né? Porque eu vou fazer a folha de pagamento, mas ele não terá dinheiro para pagar. Então ele está me ligando porque ele quer ajuda. Eu estou aqui preparando a folha, eu olho para o telefone, eu vejo que é um cliente e passa na minha cabeça o seguinte, puxa vida, bem agora que eu estou concentrado, preparando a folha de pagamento, vem esse cliente me atrapalhar. Né? Esse é um pensamento que eu acho que é comum, é uma caricatura que eu estou fazendo, mas poderia acontecer com qualquer um de nós. O correto, quando eu tenho esse ajuste na minha mente, eu estou aqui preparando a folha de pagamento, o telefone toca, aí eu vejo que é um cliente, eu digo, puxa vida, eu vou parar a folha de pagamento porque agora eu tenho a oportunidade de oferecer ajuda para um cliente. Tem alguém que precisa da minha ajuda que está me ligando, deixa eu ajudar essa pessoa. E aí eu vou atender o cliente e ele vai me dizer, Sevilha, mês que vem tem folha de pagamento, eu não tenho dinheiro, eu já peguei, porque já tivemos 2 meses de empréstimo para folha, né?
Eu não tenho Isso. mais onde buscar dinheiro para pagar folha. Agora tem esse empréstimo para a pandemia. Eu não sei nem por onde começar. Você pode me ajudar? E aí eu vou ter que ajudá-lo nos dois. Eu vou fazer folha de pagamento, mas também vou ajudá-lo a conseguir um empréstimo. A partir daí, as minhas energias passam a estar focadas em ajudar o meu cliente. É claro, quem está me assistindo aqui, eu vivo a realidade da contabilidade, viu, pessoal? Eu não estou falando assim da teoria, eu vivo isso no dia a dia. Eu tenho a minha empresa de contabilidade, faço isso todo dia, né? É claro que precisa ter um tempo separado para fazer folha de pagamento, precisa ter um tempo separado para cuidar de apuração de imposto, eu preciso disso. Mas eu preciso organizar meus tempos. O que eu costumo dizer assim o nosso desafio é gastar menos energia com essas atividades relativas à burocracia, aos processos. E para gastar menos energia, eu recomendo 3 estratégias. Né? A primeira estratégia é simplificar os processos, torná-los o mais simples possível. Segundo, aplicar tecnologia. Buscar tecnologia que simplifique também a realização das tarefas. E terceiro, manter a equipe altamente treinada para fazer aquilo de maneira excelente da primeira vez. Então, você gasta energia com essas atividades e pode, por exemplo, oferecer para o seu cliente os adicionais, como agora ajudá-lo a obter empréstimo com créditos favorecidos, né, privilegiados, para conseguir passar esse momento. Então, Augusta, isso que você estava dizendo é exatamente assim que eu penso. Por isso que a gente tem que estar a serviço do cliente e não a serviço dos nossos processos, da nossa burocracia. É verdade. Uma das coisas que eu acho que nesse momento da pandemia, tornou o contador tão essencial é exatamente essa ajuda, é fazer com que o contador ajudou o cliente de alguma maneira a se manter vivo, né? Começou pela decisão, tipo aquela enxurrada de medidas provisórias, então esse cliente tinha que tomar a decisão se faria férias, se faria suspensão, qual seria o melhor. E eu, como? Se demitir Se algum funcionário, demitir algum funcionário, e eu acho que o contador ele foi essencial nesse momento, né? Realmente, por quê? Porque além de ter os dados da empresa, e eu acredito também muito nisso, que todo contador deve conhecer bem seus clientes. E eu acho que através da contabilidade a gente passa a conhecer muito bem isso, né? Primeiro, porque você não faz contabilidade sem conseguir a documentação, sem conseguir a base. Para você conseguir essa base, você tem que ter muito essa interação com o teu cliente. Você tem que fazer ele abrir mesmo, abrir a empresa e não, tá faltando isso, mas precisa isso. É tipo uma educação, né? Eu acho que a gente trabalha muito nessa questão de educação. A gente educa o cliente. Pra você ter ideia, eu, como profissional de contabilidade, agora na pandemia, eu tive que educar as pessoas a receber, por exemplo, ainda existe pessoas que querem o contra-cheque e quer pagar e quer isso impresso. E tá? você ensinar essa pessoa que ele não necessariamente precisa imprimir isso. Parece que é aquela segurança, não, eu quero o papel impresso, que é para ele assinar, para ter aquele comprovante assinado. Se hoje, e aí a pandemia veio e disse, não, você vai pagar por conta bancária, né? Você vai fazer transferência. Não existe um comprovante melhor do que uma transferência. Então, não há a necessidade daquela assinatura. Você já tem uma transferência bancária que faz essa comprovação, né? Então, eu acho isso. A gente passa pela educação e depois a gente vai participando tanto da vida dessas pessoas que a gente vai ajudando eles a crescerem dessa forma, né? Educando, cobrando, ensinando. E eu acho muito válido quando você fala que a gente deve ajudar aquele cliente em qualquer momento. E a gente sabe que muitos contadores, às vezes, dizem assim, preencher, fazer essa parte de cadastros, isso não é papel de contador. Mas tem que ter uma equipe dentro da tua empresa para fazer isso, né? Se você fizer um serviço a mais, quanto mais serviço você ofertar para esse cliente, mais tu está ajudando ele, mais você está sendo necessário para ele, mais você está sendo relevante para ele, não é isso? Perfeitamente, Augusta. Eu penso exatamente dessa maneira que você contou agora, e até queria, Augusta, te pedir licença para explorar um pouquinho disso que você acabou de falar, no sentido de educar o cliente, foi esse, né? Esse o termo que você Isso, foi usou. educar.
Porque eu ouço muito dos colegas contadores, Augusto, tenho certeza também que você deve ouvir dos colegas aí do Ceará, mas eu ouço no Brasil inteiro. Ano passado, Augusta, 2019, eu fiz todas as capitais, fui presencialmente a todas as capitais do Brasil, e além de ir em todas as capitais, fui a várias cidades dos estados brasileiros, e fui conversando com contadores. Né? Então, vou te dizer, com propriedade de quem foi lá para ver, no Brasil inteiro eu ouço essa reclamação, que eu resumiria a reclamação da seguinte maneira: mas o meu cliente não colabora, o meu cliente não ajuda, ele não me manda informação, ou ele não me manda informação no prazo que eu precisaria, ou ele não me manda informação da maneira como eu precisaria, né? Então é muito comum que a gente tenha, que eu ouça esse tipo de queixa. E você estava dizendo aqui, mas então vamos educar. Que é o que eu digo para você, mas conversa com o seu cliente, né? Mas não adianta conversar com o cliente, porque eu explico para ele por que eu preciso, eu digo quanto aquela informação é relevante, quanto aquela informação é importante, mas mesmo assim o cliente não dá bola para aquilo. Frequentemente eu até ouço coisas assim do tipo, não, o cliente só vai dar importância para aquilo quando ele é multado. Aí é que ele vai olhar aquele assunto e tal. Né? E eu compreendo, eu não estou questionando a realidade desse fato. Mas essa conversa educativa que você está dizendo, Augusta, eu também já percebi que ela só funciona bem quando o centro da conversa é o cliente e não o contador. Então imagine que você é minha cliente. Você tem um comércio e você é minha cliente. E eu te peço o seu estoque, por exemplo. Augusto, eu preciso que você faça uma contagem do seu estoque e me passe a posição do seu estoque, por favor. Ou, se você tem um sistema que é melhor, dá o relatório do sistema, mas ainda assim, olha, você precisa contar, né? Porque você não pode confiar só na informação, né? Tem que checar essa coisa toda. E aí a Augusta não me dá o estoque. Ela não me manda o estoque que eu estou precisando tanto. Então, Augusta, eu ligo para você, ou eu vou te visitar, e digo, Augusta, eu preciso muito do estoque, é uma informação fundamental para mim, e você me diz, mas para que você precisa do estoque, Sevilha? Exatamente porque vai me dar muito trabalho, eu tenho que contar, tenho que fazer toda essa análise, é uma bagunça, tem muitos itens. Por que você precisa do estoque? E aí, por exemplo, eu viro para você e digo, não, é porque eu preciso pôr no bloco H do spread fiscal. Ele vai entender nada. O que isso significa para você, Augusta? Você que é minha cliente, que é uma lojista, você, pô, já vem esse Sevilha, esse contador aqui, me falar de burocracia. Que bloco H? Que spread fiscal? Sevilha, você tem noção que amanhã eu tenho fornecedor para pagar? Que amanhã eu tenho dificuldade de dinheiro, de caixa que eu ainda preciso resolver? Que eu estou com problema de concorrência, a competição está muito grande, que as vendas estão caindo. Você tem noção? Você vem me falar de spread, você vem falar de bloco De H. colocar o estoque no bloco H, exatamente. Vai embora daqui que eu não quero. Eu não quero falar sobre isso. Né? Então, a reação do cliente é essa. Agora, a mesma conversa. Augusta, eu gostaria de falar com você sobre o estoque da sua empresa que você não me mandou. E aí você me disse, por que, Sevilha, que você quer falar sobre estoque? Porque, Augusta, eu estou percebendo que você anda com dificuldade de caixa. Estou até notando, vou dar um exemplo aqui, que você tem tomado dinheiro emprestado nos bancos, que você está adiantando, por exemplo, os recebimentos das suas maquininhas de cartão de crédito. Então, estou vendo que você está sendo tomadora de recursos. Eu tenho a impressão, Augusta, que você tem dinheiro parado aí na prateleira. Eu acho que você tem estoque demais e que se a gente conseguisse fazer um plano, se a gente estudar esse estoque juntos e a gente fizer um plano para você desovar esse estoque, você melhora o seu desempenho de caixa, para de gastar dinheiro com juros e sofre menos na gestão do seu negócio. Agora eu falei uma língua que você entende, não falei, Augusto? Falou, agora ficou claro. Agora eu despertei a sua atenção. Você vai dizer, opa, então peraí, então deixa eu olhar logo esse negócio do estoque, porque pode ser a salvação do meu negócio. Nos dois casos, Augusta, eu te cobrei um imposto e tive uma ação educativa. Só que eu tive uma ação educativa numa língua, numa que você maneira entende. De comunicar, que você ficou sensível, que sensibilizou você. Então, até esse ajuste da linguagem, Augusta, é um ajuste necessário para a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial não é técnica. A contabilidade gerencial, quando eu digo que ela não é técnica, ela não se apoia
na burocracia, nas obrigações acessórias. Ela se apoia no bem-estar do cliente. Ela tem o olhar para tudo que eu preciso fazer, o cliente está em primeiro lugar. Para terminar esse raciocínio, Augusta, com a sua permissão, Sim, fica à que vontade. eu tive, ontem mesmo, por exemplo, ontem eu tive a alegria de fazer uma transmissão, uma live com a Fiesp, aqui de São Paulo, Sim. a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e com o subsecretário do Trabalho, Silvio Eugênio, para falar, sabe sobre o quê? Sobre o empregador web e essa questão do programa de benefício emergencial de manutenção do emprego, do BEM. Acho que os colegas contadores estão me acompanhando, estão acompanhando o quanto tem sido desafiador cuidar disso, né? E aí, ontem falei lá, então, com o subsecretário Silvio Eugênio, né, pessoal? Ele estava me contando, durante a live, depois que está no canal do YouTube da Contabilidade, ele estava me dizendo sobre como o governo tem se esforçado para gerar as coisas de maneira correta, para gerar aquelas informações todas. E em vários outros momentos eu tenho tido a felicidade de poder sentar com algumas autoridades do governo para conversar. Em geral, o que todas as autoridades me dizem, por exemplo, o SPED, no Bloco H, nós tivemos 2 anos atrás o Congresso Brasileiro de Tributação, o Congresso Tributário Brasileiro, que foi aqui em São Paulo, e eu participei de um painel com o subsecretário da Receita Federal. E ele estava dizendo, olha, nós estamos pedindo estoque não porque a gente quer dar trabalho para o empresário. Nós estamos pedindo estoque porque nós imaginamos que um empresário que gerencia bem o seu negócio cuida do estoque. Ele tem a informação. A gente só está pedindo, compartilha conosco a informação que você precisa ter para gerenciar o seu negócio. Então, o próprio governo, ele põe o cliente na frente. Ele diz, para a empresa ir bem, ele tem que controlar estoque. Já que ele vai controlar estoque, compartilha comigo. Só que nós, contadores, não usamos essa linguagem de ter o cliente na frente. A gente coloca na frente a obrigação acessória. E quer convencer o cliente que ele tem que me mandar o estoque porque eu tenho que fazer o bloco H. Esse diálogo não flui bem. Exatamente, e é isso que a gente tem que aprender. Eu falo muito, é isso que a gente tem que aprender. O governo já colocou, já coloquei os cachorrinhos aqui na live, eles estão impossíveis. É porque eles são muito apegados, aí quando vê eu conversando, aí fica aquele querendo chamar a atenção, são 2. Mas é isso. Que raça são os cachorros, Augusta? Fiquei curioso agora. Vem aqui, Pete, eu vou te mostrar aqui. São Spitz alemão. Aqueles 2 parecem um ursinho. Eles parecem uns ursinhos. São umas crianças. Então é isso. A gente acaba que o governo, com essas obrigações, ou melhor, com a forma de simplificação, porque o governo está usando a tecnologia para simplificar a fiscalização deles, né, Sevilha? Eles têm nos dado uma grande oportunidade da gente melhorar nosso cliente, da gente trabalhar essa parte educacional que eu falei. O governo tem feito isso, tem acabado incentivando com que a gente faça isso. E a gente tem que usar essa inteligência, usar a nossa inteligência para fazer isso. Porque todas as vezes, às vezes até a questão das multas, das obrigações acessórias, a gente tem como educar nosso cliente para isso. Por quê? A gente tem que mostrar que nós não estamos fazendo aquilo simplesmente para não pagar a multa. A gente, além de estar fazendo essas obrigações, tem o lado que vai trazer a organização para a empresa, né? Então, eu acho que até com a nota fiscal eletrônica já começou a organizar vários setores dentro da empresa, né? E aí, o Sevilha, quando a gente fala em contabilidade, geralmente as pessoas ligam para número, para finanças. Mas, digamos... Muita gente acha que é uma ciência exata, né, Augusto? Que é só finanças. Aí eu queria que você comentasse o seguinte. Dentro das ferramentas da contabilidade, da nossa contabilidade, essa parte financeira faz o diferencial dentro das empresas? Bom, veja... Na verdade, a parte das operações financeiras das empresas geram dados que vão depois alimentar a contabilidade, então fundamentais. Mas elas não são as únicas informações, ou elas não são, talvez, na questão financeira, as informações que criam um relatório gerencial completo sozinhas. Elas precisam ser aquecidas, os dados financeiros têm que ser complementados com outras informações, como eu já disse, informações de análise, né? Então, vou comparar mal aqui, mas talvez essa comparação nos ajude
a entender melhor o que está passando aqui na minha Desculpa. cabeça. Imagina, Augusto. Imagina o seguinte, que você foi... Então, você foi a um médico e o médico te pediu um exame. Aliás, antes eu todo ano faço exame, né? E aí, antes desse período de quarentena, eu fui ao médico, ele me pediu um exame de sangue e tal, fez lá o exame de sangue e saiu o resultado do exame de sangue. Acho que todo mundo já viu aqueles exames, tem um monte de coisas diferentes, saem lá os resultados e ao lado vem aquelas tabelinhas dizendo qual é o resultado aceitável, né? Então, tem lá diversos dados ali no meio e tal, né? Aquela informação do exame de sangue que eu fiz, eu olhando a informação, eu não sou médico, eu consigo tirar algumas conclusões. Por exemplo, eu percebi ali que o meu colesterol está um pouquinho alterado em relação ao que seria esperado, e notei também que o meu triglicérides está um pouquinho alterado em relação ao que seria esperado. Eu consigo olhar aquilo e tirar alguma informação dali. Mas é muito mais profunda a informação que eu retiro quando eu sento com o meu médico e ele me explica cada uma daquelas coisas. Então, os dados financeiros, por exemplo, eles são dados importantes, mas frios. Eles são muito melhores quando um contador, por exemplo, senta com a empresa e conversa com ele para explicar. Então, meu médico, por exemplo, me explicou o que é o colesterol, o que é ruim quando ele está alto, o tanto que está alto, o que eu preciso fazer para resolver. Quando eu sento com o meu cliente para explicar o que é custo fixo, o que é custo variável, por que o custo fixo dele está alto, por que o custo variável dele não está adequado, eu tenho essa conversa com o cliente, é como se eu estivesse tendo um portal para o meu cliente descobrir um mundo que muitas vezes ele nem conhecia. Então, quando eu faço o balanço e entrego para o cliente friamente, é como pegar um resultado de exame de sangue e dar para um paciente, sem conversar com ele. Não resolve. Aquilo merece comentário, merece complementação. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, viu, Augusta? Eu deixar acredito de ser tão processual e passar a ser mais relacional. Dedicar mais energia para se relacionar com o cliente. Ah, olha eles aí, que gracinha. Ele está com uma gravatinha, é isso, Augusta? Tá com a gravata, ele é todo chique. Ó. Eu tenho uma cachorra também, ela está pela casa, ela não vai vir para eu mostrar para vocês. Na próxima vez eu mostro. Ô, Sevilha, é impressionante como o tempo passa. Nós já estamos com 57 minutos, nós só temos 3 minutos mais aqui para terminar nossa live, que teve... Dá tempo, Augusta, de fazer um miojo. Dá sim. Minutos eu fazer um miojo. É verdade, a live que teve a participação especial do Fit da Cookie, são 2, tá? O Fit é o macho e a Cookie é a fêmea. Certo? E aí eu queria só que você fizesse suas considerações finais e falasse aí para esses nossos contadores, para esses nossos estudantes, para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, da importância de ser contador. Muito bom, Augusta. Bom, eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu sou um apaixonado pela nossa profissão de contabilidade, né? Então eu falo de contabilidade com muita emoção, né? Vou até contar essa história aqui bem rapidamente. 2 minutos, tá? Tá. Eu escolhi ser contador, Augusta e meus amigos, de tanto ver meu pai, quando eu era criança, falar sobre o contador dele e criou em mim o desejo de eu quero ajudar as pessoas do jeito que o contador do meu pai ajuda ele. Meu pai não era contador, mas ele tinha uma pequena empresa, né? E ele falava muito bem do contador. Então, eu entrei na profissão com essa determinação, né? Eu acredito que o contador, além de ter uma profissão nobre demais, ele tem a possibilidade de ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Porque quem abre uma empresa é um sonhador, é uma pessoa que quer ter, ele tem uma visão de futuro e quer mudar o mundo, e a gente pode ajudar a fazer isso. O nosso desafio é só se posicionar como quem quer fazer isso, como quem quer melhorar o mundo ajudando os empreendedores por aí. Então, parabéns a todos vocês que são contadores ou que estão vindo ser contadores, porque vocês estão entrando numa profissão que torna o mundo melhor todo dia. Obrigada, Sevilha, por essa aula, por esse momento que você esteve aqui com a gente. Obrigada a todos os que estiveram aqui. Aqui, ó, tem algumas mensagens, belas explanações, professor Sevilha, Augusta, parabéns. A gente só agradece todos vocês. O CRC agradece todos vocês. E é isso, que a gente tenha esse amor e que a gente saiba realmente ajudar as pessoas. Olhe a grandeza da nossa profissão. Estamos aqui para ajudar as pessoas. Muito obrigada, Sevilha, e obrigada a todos. Obrigado, Augusta. Um beijo do coração de todos. Fiquem com Deus, viu? Até breve. Tchau. Tchau, tchau.